Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, este lugar em que nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade ao longo destes dias de desfrutar deste tema tão maravilhoso que é a importância da união entre os cristãos para que juntos possamos conhecer, aprender, apoiar-nos e conhecer mais acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, para continuar a desabafar, a aprender e a conhecer sobre este tema, temos connosco a pastora Paula Amorim. Pastora Paula, obrigada por estar aqui connosco. Agradeço por me terem convidado e por poder partilhar este espaço tão importante de estudo da Palavra de Deus. E é para mim um prazer também estar com a Rita e podermos juntas descobrir a Palavra de Deus. Este é o nosso objetivo, conhecer, descobrir a Palavra de Deus e aprofundar aquilo que ela nos ensina. Por isso vamos já passar ao que é mais importante. Vamos começar, como sempre, com o nosso sumário. Pastora Paula, qual é o sumário de hoje? Fala-nos, portanto, da unidade visível da Igreja, que é vista na vida dos crentes e na missão da própria Igreja. É uma prova convincente de que Cristo está vivo e que está na nossa vida, fazendo a transformação necessária para nos libertar do pecado e dar-nos o perdão também do nosso pecado e ajudar-nos a ter uma vida nova em Cristo. É um tema interessante, tenho a certeza que você em casa também está interessado, com vontade de conhecer mais, com vontade de aprofundar e por isso vamos já passar, como sempre, àquele que é o nosso texto base. Porque o centro do nosso estudo é a Bíblia, não podemos começar de outra maneira, temos que começar com a Bíblia. Hoje o texto é o texto de Coríntios, da primeira carta de Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17. Se tiver a sua Bíblia consigo, acompanhe-nos, por favor, com ela, senão o nosso quadro vai ter este versículo. Vamos então lê-lo. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ao vermos este texto e tendo a noção e a compreensão, saber que este texto tem a ver, e olhamos para ele e vemos, com o tema do sumário, com toda a informação, vemos que ele nos vai falar sobre a reconciliação e que esta reconciliação acontece em Jesus Cristo. Como é que nós podemos encontrar, com a ajuda deste texto, esta noção de reconciliação em Cristo? Muito bem, neste texto nós podemos realmente verificar que Deus tinha uma missão muito importante na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E Ele queria, portanto, vir a um mundo onde estava marcado pela desordem, onde nós podemos ver que essa desordem também se vê nos relacionamentos e que muitas das vezes provoca aquilo que muitas das vezes nos traz como família, como grupo e nas várias vertentes, portanto, social, algumas conflitos em geral. E então nós vemos que, pelo texto, há esta noção de separação de Deus e que era necessário reaproximar novamente cada um de nós de Deus, foi isso que fez Jesus, e ao mesmo tempo também, uma vez que Ele nos aproximou de Deus, de forma que nos era impossível, porque nós não podíamos fazer isso por nós mesmos, Jesus fê-lo através da sua morte. Ele morreu na cruz para pagamento do nosso pecado e depois fez algo de maravilhoso, uma graça, concedeu-nos a salvação e nessa salvação veio também o perdão dos nossos pecados. Okay. E quando nós estamos perdoados, Ele permite novamente ligar-nos nesta relação com Deus. E como é que nós conseguimos fazer? Qual é o papel da reconciliação? Como é que nós conseguimos fazer com que, ou como é que Cristo fez para que esta reconciliação possa acontecer? Aquilo que disse é, com a morte de Jesus, há uma reconciliação com Deus e uns com os outros, não é? Como é que isto acontece? Como é que nós podemos falar, expressar e explicar esta reconciliação? Qual é o papel desta reconciliação? Na vida prática, na realidade, aquele que está unido a Cristo pela fé, acredita que Jesus morreu no nosso lugar e nos ligou com Deus, nós vamos ter uma vida nova. Foi aquilo também que nos disse 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 17 a 20 que nós lemos. E nesta vida nova,
não é qualquer coisa que nós vamos produzir por nós mesmos. E às vezes nós sentimos uma certa dificuldade como cristãos a viver uma vida nova porque achamos que é o nosso comportamento exterior que vai ser mudado. Na realidade não é o nosso comportamento exterior que é mudado. É só o reflexo de outra coisa. É um reflexo desta união com Cristo, que Ele, pelo poder certamente do Espírito de Deus, que é transformador, nos dá uma nova visão de vida. Nós queremos agora viver uma vida marcada pelo amor, uma vida marcada por princípios diferentes que nos permitem relacionar-nos uns com os outros no respeito mútuo, no desejo ao bem do outro, no contribuir a uma harmonia social onde nós marcamos pela verdade e a confiança que nós temos nas relações uns com os outros. Diariamente vai ser visível pelo nosso testemunho esta ação de mudança nos nossos valores e na vida daquele que está em Cristo. E isto é muito importante. Porquê? Porque ao deixarmos que Cristo esteja vivo na nossa vida, e o apóstolo Paulo com muita frequência fala disso, eu já não vivo mais, é Cristo que vive em mim, e nós vemos essa notória diferença entre uma vida de rebeldia, de inimizade com Deus, agora uma vida ligada a Deus, uma vida de obediência aos princípios da palavra de Deus, que é marcada por este relacionamento do amor, um relacionamento de respeito mútuo, um relacionamento de procurar esse bem-estar comum a todos, em relacionamentos significativos e harmoniosos, que é uma prova convincente de que Deus está a agir na nossa vida, a transformar a nossa vida. Isto é muito importante, porque nós muitas das vezes não temos aquela ideia da mudança imediata daquela pessoa que se entregou a Cristo. E muitas das vezes achamos que continuamos a fazer as mesmas coisas que fazíamos no passado. Ora bem, realmente é um processo de mudança contínuo. Não é algo mágico, não é algo que vai acontecer no momento. Neste relacionamento com Jesus, ligados a Jesus, e através também do estudo diário da Palavra de Deus, nós vamos aprender a viver esta vida nova em Cristo. Podemos dizer que é quando nós nos casamos, existe aquele período de adaptação, que nós nos vamos aproximando um do outro, não é? E o casal vai ganhando aquela proximidade, as pessoas vão começando a conhecer um pouco mais do outro. Quando nós nos aproximamos de Cristo acontece o mesmo. Nós vamos cada vez conhecendo mais sobre os conselhos dele, e porque nós o vamos amando cada vez mais com aquilo que conhecemos que ele fez connosco, vamos querendo cada vez ser mais parecidos com aquilo que ele nos ensina. Então é um período de adaptação, de crescimento, de aproximação. Certamente que essa imagem é muito ilustrativa daquilo que eu acabei de dizer, porque realmente demonstra na prática aquilo que acontece. Há este ajuste, não é, entre duas pessoas diferentes que estão buscando viver em conjunto e que pelo tempo que passam em conjunto e pelo amor que nutrem um pelo outro, desejam realmente de poderem mutuamente demonstrar as suas qualidades, porque ambos têm qualidades e virtudes, e crescem juntos. E rapidamente no relacionamento que mantêm um com o outro, no sentido de procurar, portanto, estarem unidos, vão ilustrar pela vivência do dia-a-dia o respeito, a amizade, a confiança, o desejo a poderem demonstrar na prática este carinho um pelo outro que permite este desenvolvimento mútuo. É este mesmo relacionamento que nós devemos manter com Deus, que nos faz crescer naquilo que nós naturalmente não temos capacidade de o fazê-lo por nós mesmos. Exato. Apenas com esta renovação pela presença de Cristo em nós. Exatamente, como é impossível no casamento nós podermos crescer se não tiverem os dois juntos. E com Cristo é a mesma coisa, nós precisamos estar junto dele, precisamos de passar tempo com ele, só assim é que ele nos pode tocar. E só assim é que ele nos pode transformar. E quando Deus nos transforma, e quando nós nos aproximamos de Deus, e quando há esta reconciliação com Deus, nós somos tão diferentes que então ficamos prontos. É impossível estar bem com Deus e não ter uma visão missionária, não ter uma visão de missão, de um objetivo. Então, podemos dizer por isso que esta mudança e esta reconciliação é aquilo que nos ajuda a haver uma impulsão à missão, certo?
Certo, sem dúvida. Quando nós estamos unidos, portanto, a Cristo com esta paixão, porque Jesus Cristo, Ele fez esta transformação na nossa vida que não merecíamos. Portanto, foi um dom gratuito da parte de Jesus. Primeiramente, Ele fez o passo de nos vir buscar. Segundo, Ele fez o passo para nos alcançar de maneira a nós podermos, pelo seu ministério, pela sua vivência e mais tarde pela palavra que foi escrita, que é uma espécie de narração daquilo que Jesus fez quando Ele esteve aqui nesta terra, e pela esta vontade que nós temos, portanto, de nos identificarmos a este Mestre que nos salvou, que nos pegou, estávamos completamente sem brilho, diria eu que éramos talvez um objeto sem valor, mas que Jesus veio dar, portanto, valor à nossa vida e transformá-la de maneira que pudesse marcar a nossa vida por sentimentos tão novos, por ideais tão novos, que nos permitiu ter este brilho de termos uma vida nova no relacionamento uns com os outros, com pais, com filhos, também irmãos com irmãos, mesmo até no local de trabalho, colegas de trabalho. Nós podemos ter uma influência tremenda por este caráter novo que nós desenvolvemos nesta relação que mantemos com Jesus, e podemos certamente no dia-a-dia vivermos um estilo de vida cristão, missionário, onde nós, na prática comum, quando nós temos dificuldades, nós vamos assemelhar-nos e refletirmos o caráter de Jesus que nós já bebemos e que agora naturalmente nós podemos, nas dificuldades que vamos tendo nos relacionamentos, se é, por exemplo, quando nós nos sentimos um pouco humilhados, vamos ter a humildade necessária para podermos resolver a questão conversando, vamos ter também esta atitude de perdão que nos permite abordarmos a pessoa e abordá-la em termos não com desprezo, nem com ira, nem com palavras duras, mas é extremamente significativo, portanto, este poder transformador que Deus fez na nossa vida, porque no dia-a-dia vai ter a consequência notória do poder mudando a nossa vida, mas também a vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. É como a mudança é interior, mas ela vê-se do lado de fora. E depois ela é impossível de esconder, porque ela é tão grande em tudo aquilo que somos. Vai haver marcas da presença de Cristo em tudo o que nós fizermos, em tudo o que nós dissermos, em tudo, até na nossa própria presença e na forma de estar. E aí já estamos a testemunhar. A palavra já está a ser testemunhada, porque a pergunta é: o que é que te aconteceu? E a resposta foi: o que aconteceu foi Jesus na minha vida. E quando as pessoas veem a mudança do dia para a noite naquilo que nós somos, porque aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos é completamente diferente, é impossível não testemunharmos, e quando nós falarmos a pessoa não perceber que há um Deus que tem poder para nos transformar. Eu acho que é um bocadinho isso que estava, por outras palavras, a tentar explicar. Exatamente. É essa noção prática, concreta, que mostra que a nossa vida, em várias vertentes, ela foi transformada. Não foi só nos relacionamentos, porque aqui nós estamos a falar muito nas questões dos relacionamentos, porque tem a ver com unidade, portanto, exato, tem a ver, portanto, com estas questões de estarmos em conjunto e de podermos vivenciar, portanto, esta base desta unidade. Mas também tem a ver com outras questões, como, por exemplo, questões de saúde, onde nós, quando encontramos, portanto, o plano de Cristo para a nossa vida, engloba também esta vertente diária, onde nós vemos que Jesus tem um plano também bom para a nossa saúde, em que Ele nos aconselha a ter certas diretivas em termos de saúde, que nos vão beneficiar em termos da nossa vivência prática. Mas nós também poderíamos falar de outras questões. Já aqui falamos de casamento, Deus também tem muitas orientações em relação à vida familiar, de maneira a que nós possamos ter a felicidade que Deus deseja para a vida, portanto, da família. Mas também olhando para a vertente, portanto, de igreja em si mesma,
nós também queremos, portanto, que esta unidade seja marcada por estes relacionamentos de amor, estes relacionamentos de humildade, estes relacionamentos, portanto, de respeito mútuo, de tolerância quando há diversidade de ideias, em que nós temos o respeito, portanto, à diferença do outro. Isso tudo vai permitir que no meio da unidade haja diversidade, mas com um objetivo comum de respeito mútuo, de amor e de unidade que permitem, portanto, o crescimento da Igreja. E já que vamos falar nesta unidade de Igreja, vamos perceber porque nós somos diferentes e às vezes temos dificuldade em viver com a nossa diferença. Mas com Cristo na nossa vida nós vamos começar a amar a diferença do outro e a compreender que a diferença do outro não é para batalhar comigo, mas é para que juntos sejamos melhores. Porque é isso que Cristo faz, vai nos fazer perceber que nós, ao sermos diferentes, somos mais completos. Exatamente, porque permite-nos mostrar que temos um Deus incrível, que na sua forma de trabalhar esta unidade, Ele vai trabalhá-la de forma a que cada um tenha o seu papel, apesar de ser diferente, mas que vai permitir uma espécie de unidade que se complementa, de complementaridade. Como um puzzle. Como um puzzle. Cada pecinha é diferente, tem uma imagem diferente, ela sozinha não é nada, mas quando todas juntinhas, no sítio certo, fazem uma imagem bonita. Exatamente. Imagine, Rita, se por exemplo na igreja fôssemos todos iguais. Se não ninguém fosse, não fazíamos um puzzle e iria certamente aborrecer-nos por estarmos todos com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias, com as mesmas orientações. Deus é incrível, realmente Ele fez com que a Igreja tivesse uma diversidade de pessoas e de talentos, mas que todas elas em conjunto, trabalhando para o mesmo objetivo, pudesse formar uma Igreja com um potencial diverso, imenso, mas que contribuísse realmente para um crescimento em unidade, onde mostram este quadro tão bonito que é a família de Deus, que nos permite, portanto, cada um na sua distinção, na sua diferença, formar um todo que é perfeito, porque está unido a Cristo, Ele é, portanto, a nossa cabeça, e que nos vai fazer crescer de forma a nós podermos estar juntos neste objetivo comum de trabalharmos para que a Igreja de Deus possa formar esta família onde cada um permite ter a sua função, a sua atividade, mas com um objetivo de mostrar a Cristo, mostrar o plano de Cristo e de evidenciar, portanto, o plano maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. Por isso mesmo, e já estamos a entrar, porque já estamos a aplicar, mas vamos entrar mais profundamente. Depois de nós explicarmos tudo isto, depois de olharmos para este texto e compreender melhor aquilo que Ele nos quer ensinar, não só Ele, mas toda a Bíblia sobre este tema, agora eu que já ouvi, as pessoas lá em casa que já ouviram, não é? Então, o que é que nós podemos começar a fazer já? O que é que nós, na rúbrica Aprendendo Fazendo, podemos dizer, então, a partir de agora o meu passo é este? Eu creio que a partir de agora o meu passo deve ser realmente manter esta unidade forte com Cristo. Quando eu tenho esta unidade com Cristo no sentido de beber pela sua experiência de vida e o seu exemplo, a forma como Ele lidou com todas as pessoas, eu serei ser sábio também na minha forma de aplicar os princípios de respeito, de amor, que permitem esta unidade, que é a unidade que nós desejamos na família de Deus. E acredito que se cada um de nós estiver atento a este plano supremo de Deus, de nós podermos, pelo nosso caráter no dia-a-dia, na vida prática, demonstrar o amor de Cristo, demonstrar também o respeito mútuo e podermos estar, portanto, juntos, fazendo força no trabalho de Deus, mas com esta capacidade de contar com o outro e de buscar a ajuda do outro no trabalho de Deus, nós vamos certamente formar uma família muito mais unida, mais forte, e a Igreja de Deus tem toda a vantagem em continuar a crescer nesta unidade, porque será certamente com muita mais força.
com este convite a fazer parte deste plano maravilhoso de Deus, terminamos o programa de hoje. Sem dúvida nenhuma, ficámos um bocadinho mais esclarecidos sobre o tema, estamos um bocadinho mais próximos de Deus, queremos continuar a crescer com Deus, queremos continuar a conhecer este tema da unidade e queremos contar consigo. Então, encontramos-nos já no próximo programa. Até lá!